preste atenção aqui, o que eu quero falar com vocês é uma verdade, e sempre que possível a gente fala dela aqui, mas eu quero reforçar essa verdade, e eu vou reforçá-la de um modo mais profundo. Então eu vou exigir que você traga a sua mente cativa, que, a não ser que você esteja acompanhando no celular a sua Bíblia, assim, mas, ou até você, se possível, nem fizesse isso, acompanhe aqui pela leitura, e depois, se você quiser, essa palavra vai estar no YouTube, mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque vai exigir um raciocínio mais do que o normal para nós entendermos aqui. Então, olha só, Paulo está dizendo aqui, presta atenção, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Preste atenção nessa frase, irmão. Cada frase, cada sentença que Paulo der aqui nesse versículo, vai exigir muita atenção. Aqui ele está dizendo, muito antes de Deus criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos, aos seus olhos, sem nenhuma única falta. A nós que nos encontramos diante deles, coberto com seu amor. Presta atenção. Vamos bem devagar entender, vamos meditar. Isso é meditar. Ler é uma coisa, meditar é outra. Meditar é você meditar naquilo que você está lendo, tentar entender o que você está lendo. Então aqui ele vai falar algumas coisas assombrosas. Aqui nós estamos entendendo que Deus perdoou os nossos pecados. Olha só, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos sem nenhuma única falta. Ou seja, Deus perdoou todos os nossos pecados quando ainda nós não existíamos. E aqui ele está falando de salvos, de pessoas que se arrependeram, pessoas que nasceram de novo. Ele não está falando de todo mundo. Ele está falando de salvos. Então ele está dizendo que antes de Deus criar o universo, Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus nos escolheu para Ele. E perdoou todos os nossos pecados. Ele diz, aos seus olhos sem nenhuma única falta, ou seja, todos os nossos pecados foram perdoados, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos em seu amor. Então, o que levou Deus a fazer isso? O seu amor. Agora, presta atenção. Mas isso aconteceu, ele está dizendo, muito antes de Deus criar o universo. Antes de Deus criar o universo. Como que isso é possível? Então, eu vou falar um pouquinho agora, bem superficial, daquilo que diz a física quântica, para nós entendermos um pouco isso aqui. A Bíblia diz assim, antes, a física quântica diz assim, que o universo foi criado por causa de 4 fatores, que sem esses 4 fatores não existiria universo, não existiria galáxia, não existia planeta, não existia nada. O universo, o cosmos, que é a expressão grega, né? O cosmos foi criado por conta de energia, tinha que ter poder, energia, tinha que ter tempo, porque quando é que ele foi criado? Tempo. Matéria, que é as coisas que compõem o universo, e o espaço para caber a matéria. Então presta atenção, o universo existe por causa de energia, tempo, espaço e matéria.
Gênesis 1 fala assim, ó, no princípio, tempo, criou Deus o poder, a energia, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Não, pode deixar o versículo aí, nós vamos ficar nele, vamos surfar nele. Então Gênesis 1 responde de uma forma que nem mesmo os melhores cientistas conseguiam formular em uma única frase a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali, ele vai discorrer a partir do versículo 2, como que o universo foi criado. E ele fala assim, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali ele está falando que se havia trevas e havia águas. A água é composto por hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. 75% do universo é formado de hidrogênio. 23% de gás hélio. 0,9% de oxigênio. Então, tudo que Deus precisava para construir o universo estava ali. Então, nós não vamos aprofundar, né? Mas só para você ter noção. Então, Deus criou a matéria, a partir da matéria, Deus cria todas as coisas. Só que Paulo está falando que antes disso acontecer, antes de Deus... E aqui eu quero focar só num desses 4 elementos, que é o tempo. No princípio, quando Deus criou o tempo, a Bíblia fala que Deus criou o tempo. Então, no princípio, quando Deus criou o tempo, então isso significa que o tempo não existiu a vida inteira. O tempo foi algo criado. Isaías 9,6 diz assim, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o Pai da eternidade, e Ele criou o tempo. Então, quando Deus criou o tempo, e nós vamos focar só no tempo, quando Deus criou o tempo, isso significa que Deus está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo. Então, para mim e para você, nós vivemos presos ao tempo. Passado, presente, futuro. O tempo está correndo. Nós somos limitados ao tempo. E o problema nosso é que nós achamos que Deus está dentro do tempo. Não, Deus não está dentro do tempo. Deus está fora do tempo. E como Deus está fora do tempo, Deus consegue ver toda a eternidade, passado, presente e futuro aqui, ó. Ele passa aqui. Então, ele vê aqui antes do universo ser criado, vê lá Adão, ele vê a qualquer momento, ele contempla aquilo como se... Então, passado, presente e futuro para Deus, só existe o presente. Para Deus não existe passado, presente e futuro, porque tudo para Ele é a mesma coisa, Ele consegue visualizar. Eu sei que, eu quero assim, te pedir em nome de Jesus, que você... ore e peça para Deus te ajudar a entender isso. Eu sei que para nós, isso até mesmo para os cientistas são difíceis, quanto mais para nós que somos leigos, né? Então, como que seria o tempo antes do tempo? Então, Deus não está submisso ao tempo, Deus está fora do tempo. Então, Deus vê todas as coisas como se fosse agora. E como Deus vê todas as coisas no presente, o que Paulo está dizendo aqui, ó, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu. Então, antes de criar o mundo, Deus passou aqui e viu você. Me viu. Viu cada um de nós. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele te conheceu. E Ele te amou. E não é porque Ele sabia que você era gente boa, porque você não é gente boa. Não é porque você ia ser uma pessoa legal. Não, você não é uma pessoa legal. Deus te escolheu não foi porque você ia ser bom, ia aceitar Jesus. Não, porque ninguém pode aceitar Jesus com a sua própria vontade. Ele nos escolheu, como diz aqui, ó, diante dele, coberto com seu amor. Por que Deus nos escolheu? Não sei, irmão. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei porque Deus escolheu vocês. Aqui, claro que nós estamos falando sempre de pessoas nascidas de novo. Nós estamos falando de pessoas nascidas de novo. Que Deus amou essas pessoas, Deus escolheu essas pessoas antes do universo existir.
Porque Deus viu todos nós, e ele, não é que ele só viu. Não é. Eu quero trazer mais luz para você, deixar uma pausa aqui. Vamos lá no Salmo de número 139. Para que eu possa tentar ser mais pedagogicamente, para que você possa discernir isso aqui, apesar que você só vai poder entender essas coisas no Espírito, né? Olha só. Vamos ler. O bom seria se nós pudéssemos ler todo o Salmo 39, né? Vamos ler a partir do versículo 7. Salmo 139, 7. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer e quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, como os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará força para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, preste atenção, para o Senhor, a escuridão nada esconde, a noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. O Senhor criou rins, coração, pulmão, tudo. Uniu todas essas partes para formar meu corpo, enquanto ainda eu estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Presta atenção, versículo 15. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, quando ele era uma substância ainda informe, era apenas um aglomerado de células, o Senhor, presta atenção, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um dele existir. Você entende isso? Não, eu sei que você não entende, mas antes de eu existir no livro da vida, estava escrito todas as coisas a meu respeito. Deus me escolheu para Ele antes da criação do universo. E Ele diz mais: Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Ó Deus, são tantos que não consigo imaginar. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areias da praia. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Então, Davi está dizendo assim, cara, eu fico meditando assim, são tantos pensamentos que são maiores do que o grão de areia da praia. Então, o Senhor está nos dizendo que Ele nos conheceu antes da criação do mundo. Que Ele, antes do universo existir, Ele já me chamava pelo meu nome, Ele já me amou. E não somente me amou, Ele sabia que eu ia ser pecador, e Ele perdoou todos os meus pecados antes do universo existir. E então, quando é que nós fomos salvos, irmãos? Você pode dizer, não, pastor, eu fui salvo no dia que eu nasci de novo, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Beleza, está certo? Está certo. Outro pode responder assim, não, nós fomos salvos há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo pagou o preço por nós na cruz e morremos. E morreu por nós na cruz e fomos salvos. Beleza, está certo, isso também.
Mas há um versículo em 1 Pedro, eu quero convidar vocês a lerem comigo aqui a primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo de número 1. Versículo 17 diz assim, 1 Pedro 1,17: E lembre-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizeram, portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Honre a Deus com temor. E ele diz mais, versículo 18: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho de seus antepassados, do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples como ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Deus o escolheu para esse propósito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Presta atenção no que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que Jesus pagou o preço por nós antes da fundação do mundo. Mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, versículo 20, Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Então Ele está falando da morte de Jesus. Jesus morreu antes da fundação do mundo, mas a morte só foi concluída mesmo há 2000 anos atrás. Então deixa eu explicar isso para vocês. Quando não existia universo, quando não existia tempo, não existia matéria, não existia nada, espaço, não existia nada, não existia anjo. João fala isso, o apóstolo João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, antes só existia Deus. E Deus, o Deus Pai, planejou a nossa criação. O Deus Pai traçou um plano para que a Trindade fosse completa com uma quarta pessoa chamada igreja. Igreja. Por isso, irmãos, que não dá para você ser um desigrejado. Porque a Igreja Católica tem uma sentença que tem um sentido muito forte. Não há salvação fora da igreja. Não a Igreja Católica, mas a Igreja do Senhor Jesus. Jesus não tem igrejas. Ele tem uma igreja. E essa uma igreja é formada por cristãos de várias denominações. Evangélicos, católicos, não importa. Batista, presbiteriano, assembleiano. É formada, é chamada Igreja Invisível, a verdadeira igreja, a Igreja do Senhor Jesus. Então, quando Deus planejou, igual eu falei, não existia tempo, e Deus mostrou, vamos dizer assim, para a Trindade, o Pai mostrou para o Filho, para o Espírito Santo lá, o livro de Apocalipse, os cristãos redimidos, mostrou a formação dos seres humanos. E vamos imaginar hipoteticamente, viu, irmãos? Vamos navegar agora aqui. O Pai falou assim, olha, eu queria isso aqui, ó. Isso aqui é o projeto. Eu quero filhos, muitos filhos, iguais a Jesus, filhos santos, filhos que expressam quem nós somos, a nossa imagem, uma imagem que reflete quem nós somos, a nossa semelhança. Eu quero filhos
santos, íntegros, como nós. E o Espírito Santo e o Filho olhou aquele projeto e disse: maravilhoso, fantástico, isso aqui é tremendo, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é fantástico. E aí, o Espírito Santo fala assim: mas esses seres que nós vamos criar são seres moralmente livres? E o pai: sim, tem que ser como nós, livres. Aí o filho fala assim: mas se eles forem livres, eles poderão pecar. E o pai fala: com certeza, com certeza. E aí o Espírito Santo fala assim: mas se eles pecarem, nós teremos que matá-los. Porque como é que nós vamos criar um universo com o mal, cheio de pecado? Não dá para nós criarmos um universo cheio de pecado. Nós vamos ter que matar essas pessoas, porque isso aqui vai virar uma praga. E aí o pai fala: com certeza. E aí Jesus fala assim: mas se criar, ele se rebelar e nós vamos ter que matar, não faz sentido criar seres para nós matarmos eles. E o pai: é verdade, não faz sentido nós criar para matar. E o pai fala: a não ser que, e aí que está, a não ser que um de nós patrocine tudo isso. Seja um patrocinador, um sponsor. E aí o Espírito Santo fala assim: mas para patrocinar isso aqui, um de nós três teria que descer até lá, assumir a forma humana, viver no meio deles, encarnar. Teria que encarnar, nascer sem pecado, viver sem pecado e morrer em resgate dessas pessoas. E com o sangue deles, comprarem essas pessoas, para que essas pessoas tenham direito a permanecer na nossa presença por toda a eternidade. E o pai falou: isso mesmo. Somente um de nós três pode cumprir essa missão. E se um de nós três não pagar o preço, tudo isso aqui nós vamos rasgar e jogar fora. Isso aqui nunca vai existir. E aí o filho olhou tudo aquilo. O filho olhou tudo aquilo e disse assim: pai, vamos fazer isso. Vamos construir isso. Vamos construir a nossa família. O Senhor, eu, o Espírito Santo, que é a figura materna da Trindade, é o Espírito Santo, não é outra pessoa. É o Pai, o Espírito Santo e o Filho, ainda que muitos tentam substituir, a figura feminina é o Espírito Santo. E o Filho falou assim: olha, eu vou viabilizar esse projeto. Eu vou me encarnar, dar a minha vida, comprar com meu sangue, para que a humanidade, para que nós possamos ter uma grande família. E naquele dia, irmãos, presta atenção, naquele dia que Jesus falou isso, e que a Trindade disse amém, nós fomos salvos, nós fomos perdoados, todos os nossos pecados foram apagados. Eu nem existia ainda, eu ainda ia pecar, mas todos os meus pecados já estavam perdoados.
o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu fui redimido porque Jesus deu a vida dele por mim antes da fundação do mundo. Por isso que sempre quando a Bíblia fala aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo, quando Deus nos escolheu para Ele. Então é isso que a Bíblia está dizendo, que nós fomos salvos, lavados, redimidos, antes da criação do mundo. Então aí agora nós invertemos as coisas. Os cientistas olham para o universo e falam assim, olha, a vida humana só existe porque existe o universo. Porque houve uma condição favorável para que a vida humana existisse na Terra. Os cientistas falam isso. Nós temos uma visão diferente. Não é que nós existimos porque o universo proporcionou isso. O universo veio a existir porque Deus queria uma família. Por isso que existe Sol, por isso que existe Lua, por isso que existe planeta, por isso que existe galáxia. Por isso que existe tudo isso. Porque Deus quis uma família. Esse é o projeto original, que estava na mente de Deus e está até hoje. Então, concluindo aqui, Efésios, nós ficamos só no versículo 4, 5. Ele diz assim, agora, voltando para Efésios capítulo número 1, versículo 6. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos a seu Filho amado. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que derramou generosamente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Jesus nos amou, irmão. Então, lá na eternidade, quando Deus passava, via, e essas coisas estão patentes aos olhos dele até hoje, Deus te viu, Deus te chamou pelo nome, Deus te amou, e Deus te perdoou. Qual é o motivo? O que levou Deus a escolher você e eu? Nós não sabemos. Não adianta você tentar cavar aí que você não vai achar, porque a Bíblia fala que o único motivo é que Ele nos amou, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos escolheu nele. Versículo 9, Deus nos revelou sua razão secreta, o seu mistério, para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. Há um plano, irmão, não é um acaso, não é de qualquer jeito, não é fruto do acaso, há um projeto, há um plano traçado por Deus. E Ele diz mais, e este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo que existe no céu e na terra, e debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos nele. E olha só, e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Ele nos escolheu e nos predestinou e colocou o nosso nome no livro da vida, segundo a sua vontade. E quem não concorda, sinto muito, mas foi isso que Ele fez. Ele nos amou, segundo o propósito da sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele. Olha só, qual que é o propósito de tudo isso? É fantástico a revelação de Paulo aqui em Éfeso, capítulo, é fantástico, toda a carta, é considerada a principal carta, Efésios e Romanos, a principal carta de Paulo. O propósito de Deus nisso, olha só, era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos nós, todos vocês que ouviram o Evangelho, sobre a maneira
de ser salvo e creram em Cristo, foram marcados, foram selados pelo Espírito Santo como pertencente a Cristo. Então nós temos um selo, que nós pertencemos a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia, ou seja, o Espírito Santo em nós é a garantia de que realmente Deus nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Ou seja, a certeza de que nós fomos salvos, lavados, remidos, é que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo habitando em nós é a certeza de que nós, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Filipenses capítulo 2, eu quero encerrar lendo 2 textos aqui para os irmãos. Filipenses capítulo de número 2. Nós vamos meditar aqui. Versículo de número 4. Não, vamos ler a partir do versículo 3. Não sejam egoístas. Não vivam para causar uma boa impressão aos outros. Olha o que ele falando, aquilo que eu falei, não seja egoísta, não pense só em você. Não viva para querer causar, impressionar pessoas, querer gastar, ter roupa, dinheiro, casa, só para impressionar os outros. Paulo está falando, irmão, para com isso. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Sempre considere o seu irmão superior a si. Não pense unicamente nos seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Agora, olha aqui, a atitude de vocês, esse texto, irmão, ele é um tapa na nossa cara. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque naquele dia lá na eternidade, Cristo podia pensar assim, ó, isso não é comigo, isso não é problema meu. Mas o texto está dizendo que ser Deus não é algo que ele se apegou, que ele não julgou ser Deus a coisa mais importante. O que ele julgou mais importante do que ser Deus é ter você, é ter eu, é termos todos nós na sua família. E é por isso que ele está dizendo aqui, né, versículo 6, que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Isso é fantástico.
Isso é fantástico. O pai ficou tão grato a Jesus, tão apaixonado, que deu a ele um nome que é sobre todo nome. Que nenhuma enfermidade pode resistir ao nome de Jesus, nenhum demônio pode resistir. Aliás, todos os demônios um dia vão se curvar. O inferno inteiro vai se curvar quando o Senhor Jesus vier. E o inferno inteiro vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele que manda. Isso aqui, irmão, é Ele, isso aqui é dele. O universo tem dono, foi Ele que criou, e Ele criou para Ele, e Ele criou para que nós pudéssemos ser dele. Ele nos criou para que nós realmente vivêssemos para Ele. E eu encerro aqui lendo o livro de Apocalipse, o final, para que você não esqueça o que está nos aguardando. Apocalipse, capítulo de número 22. Não, vamos pegar um pouco antes, no Apocalipse 21. Apocalipse 21, e nós emendamos no 22, diz assim: os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro como vidro transparente. Não se podia ver no templo, olha aqui, versículo 22, não se podia ver nenhum templo na cidade. No céu não vai ter templo, irmão, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o seu templo. Para que templo se Deus está lá? Não vai ter templo. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para iluminá-la, porque a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, a sua lâmpada. A luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. A eternidade é um dia único, um dia que nunca mais haverá noite, não haverá trevas na eternidade. E a glória e honra das nações serão trazidas para ela, nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia. E quando é que o nosso nome foi escrito no livro da vida, irmãos? Antes da fundação do mundo. Quando é que nossos pecados foram perdoados? Antes da fundação do mundo. Quando é que nós fomos salvos? Antes da fundação do mundo. Quando Deus nos amou, irmão? Antes da fundação do mundo. Guarda isso no seu coração. 22. Então um anjo me mostrou o rio de água da vida, limpo como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que passava no meio do principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutos 12 vezes no ano, uma em cada mês, e as folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, e os seus servos e os servos dele o adorarão. Eles verão seu rosto, e o nome dele estará escrito nas suas testas. Ali não haverá mais noite, não haverá mais necessidade de luz, de candeia ou de luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz, e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para dizer a você que isto acontecerá brevemente. Jesus deu a palavra e disse: profecia desse livro. Aleluia, glória a Deus.